Olá pessoal, faz tempo que eu não posto aqui, mas antes de começar o tema de hoje, gostaria de falar que tudo que eu falo não deve ser levado como verdade absoluta, nada mais é do que análise de estímulos jogados no ambiente. E quando eu falo análise de estímulos jogados no ambiente, pessoal, são as minhas opiniões. E análise de estímulos jogados no ambiente é objeto da psicologia comportamental. Então, eu faço análise do quê? De ações que acontecem ao meu redor, como que eu absorvo isso e quais são os impactos disso na minha vida. O tema de hoje eu vou falar sobre a questão de que nós vivemos numa sociedade totalmente utilitarista, entre aspas. Por que entre aspas? A teoria utilitarista, ela foi iniciada ali, ela foi criada pelo James, que é um economista britânico. E a teoria do utilitarismo, ele fala o seguinte: para ser considerada uma ação boa, ela tem que ser focada no bem-estar do coletivo. Então, quando fala assim, para ser considerada uma ação boa, não importa qual que é a ação, o que importa é que ela é focada para o bem-estar do coletivo, que ela realmente vai trazer melhorias para o coletivo, independente o que seja. Isso é meio perigoso. Por que eu falo entre aspas? Porque eu vejo essa questão do utilitarismo, que veio assim meio para combater uma questão do próprio egocentrismo ou do egoísmo, mas as pessoas colocam essa teoria do utilitarismo para si próprio. Ou seja, uma ação para ser considerada boa na vida dessa pessoa tem que ser focada no bem-estar dela, não importa o que ela faça, mas que seja focada no bem-estar dela. Por isso que muitos aqui falam, viver em solidão é uma insalubridade, ou seja, leva a danos cerebrais, a danos psicológicos. Mas viver em comunhão também não é uma certa insalubridade. Viver em comunhão, em contato com outras pessoas também não causam traumas. Eu não estou querendo defender a questão que a vida em solidão é a certa e a vida em comunhão é errada, tá? Nenhum é certo e nem errado. A vida em solidão não é certa e nem errada. A vida em comunhão não é certa e não é errada. Mas é certa aquele tipo de vida que realmente faz bem para você. E quando eu falo que faz bem para você, o que eu vejo muito aqui até nos próprios comentários aqui dos vídeos que são postados, que é assim: se a vida determinada não faz bem para mim, logo não faz bem para você. Você viu a questão do egoísmo? Que é a questão do egocentrismo? Se não é bom para mim, não é bom para ninguém. Não. Tem pessoas que conseguem viver em solidão e tem pessoas que não. Isso realmente é fato. Isso realmente é verdadeiro. Alguns se adaptam na solidão, outros não. Outros precisam realmente estar cercados de pessoas. E tem pessoas que se adaptam à solidão, mas porém estão acomodadas ou condicionadas a viver em comunhão. Voltando sobre a questão do utilitarismo, que é não seguindo a teoria em si de James, mas seguindo um utilitarismo deturpado na nossa modernidade, onde uma ação boa, onde uma ação para ser considerada boa tem que ser focada no bem-estar do eu, não no bem-estar do coletivo. Apesar que focar no bem-estar do coletivo é muito perigoso isso, porque pode ter ações realmente catastróficas que se é focado no coletivo pode ser considerado boas. Então, quando eu coloquei entre aspas até aqui no título, eu até falo para vocês entre aspas, utilitarismo entre aspas, porque as pessoas mudaram o coletivo para o eu. Então, uma ação para ser considerada boa tem que ser focada no meu bem-estar. Entenderam? E as pessoas têm isso inerente já, inerente nelas. Que já está enraizado nelas, essa questão.
Então, as pessoas acabam utilizando as outras sem nenhum remorso. Por quê? Sem nenhum remorso. Uma ação, para ser considerada boa, tem que ser focado no meu bem-estar. Então as pessoas acabam utilizando a outras. E quando eu falo utilizando a outras, né, esse mundo, né, focado no meu bem-estar, não é só a questão de dinheiro que eu falo não, tá? Infeliz é aquele que pensa que tudo é focado na questão do dinheiro. Usar a outra pessoa pode ser usado até em base, né, em um pilar psicológico, em um pilar emocional. Como assim? Eu já passei por isso. Eu não gosto de falar dos meus relacionamentos, eu tenho até um vídeo sobre isso, mas eu passei por alguns relacionamentos do qual a pessoa estava carente, se envolveu comigo para suprir uma necessidade de carência dela. Quando ela não estava mais carente, eu fui extirpado. Quando eu falei extirpado, pessoal, na questão da etimologia da palavra, é arrancar pela raiz, né? Assim, sem nenhum tipo de justificativa. E realmente as pessoas fazem isso. Utilizam a outra para suprir um buraco na sua vida, e sem pensar na questão da responsabilidade afetiva, simplesmente para suprir uma necessidade do qual ela não tem capacidade para resolver e usa outra pessoa para tapar o buraco. Isso é muito perigoso, tá? Então, quando eu falo a questão de utilitarismo, né, deturpado, isso não é só uma questão dentro dos relacionamentos amorosos, não. Isso também é dentro dos relacionamentos de amigos. Também amigos utilizam os outros amigos para focar no seu bem-estar, não importa o que ele faça, mas será uma boa ação para ele se for focado no bem-estar. Vejo isso também no trabalho. No trabalho também é muito presente isso, tá? As pessoas acabam utilizando a outras para suprir ali uma certa necessidade. E nós temos que tomar cuidado, porque essa questão de usar o outro está se tornando comum. Eu sempre falei para vocês aqui no vídeo que há uma diferença entre normal e comum. Não é normal usar uma outra pessoa, tá? Porque somos seres racionais, porque iremos usar outras pessoas, sendo que nós temos que resolver os nossos próprios problemas. Mas está sendo comum. Está sendo tão comum que as pessoas não estão percebendo que estão utilizando as outras pessoas. E está também tendo um efeito dominó. O que seria esse efeito dominó? Eu sou usado por uma pessoa, eu acabo usando uma outra pessoa. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas. O mundo tem que estar orbitando ao redor dela. E muitas das coisas que ela fica brava que faz com ela mesmo, né, que façam com ela, desculpa, ela faz com a outra pessoa. Então nós temos o efeito dominó, onde as pessoas estão utilizando as outras pessoas, vivendo numa sociedade totalmente insalubre, uma sociedade que está cada vez mais caminhando para o caos. Será que vai chegar a ordem por meio desse caos, né? Espero que sim. Mas esse é um vídeo para que as pessoas tomem cuidado e analisem ao seu redor para ver se ela não está sendo usada. Muitas das vezes o nosso sentimento por uma pessoa acaba ofuscando essa questão do utilitarismo. A gente acaba até às vezes fingindo que não está vendo, porque acaba gostando de uma pessoa, mas tem que estar ciente que se a pessoa estiver te usando, ela vai descartar você do dia para a noite, ok? Então, pessoal, esse é um canal que foca simplesmente na questão que viver em solidão não é tão insalubre assim. Mas também tem os seus momentos difíceis. Tem dias que você vai acordar e você fala, meu Deus, que dia difícil. Mas também viver em comunhão, tem dia que você vai acordar e vai falar, meu Deus, que dia difícil. Não estou aqui para fazer
para passar uma ideia que viver solitário é o certo e viver em comunhão é errado. Não, pode ser que daqui a um tempo eu comece a viver em comunhão. Mas nesse exato momento, viver em solidão para mim é a maneira certa para mim. Para mim, por isso que eu falo, análise de estímulos jogados no ambiente, e também falo que não deve ser colocado o meu pensamento como verdade absoluta. E também aqui, pessoal, no canal eu gosto de falar muitas coisas para que as pessoas fiquem cientes das coisas que pode acontecer, que esteja ciente das consequências de cada coisa, que esteja ciente da consequência de viver sozinho, que esteja ciente das consequências em viver em comunhão. É um despertar para a realidade. O que as pessoas querem viver hoje em dia é no mundo do unicórnio, no mundo da fantasia, entendeu? E não existe esse mundo da fantasia. As pessoas têm que aprender a aceitar o caos. As pessoas têm que aprender a aceitar o sofrimento. E por meio do sofrimento a gente consegue ter o quê? Um crescimento emocional. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tome cuidado com as pessoas que usam o utilitarismo de uma maneira deturpada, ok? Até o próximo vídeo.